João capítulo 11, versículos de 32 ao 37. Eu convido a igreja a ficar de pé para a leitura da palavra. João 11, 32 ao 37. Vamos às Escrituras. Chegando ao lugar onde Jesus estava e vendo-o, Maria prostrou-se aos seus pés e disse: Senhor, se estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Ao ver chorando Maria e os judeus que a acompanhavam, Jesus agitou-se no espírito e perturbou-se. Onde o colocaram? Perguntou ele. Vem e vê, Senhor, responderam eles. Jesus chorou. Então os judeus disseram: Vejam como ele o amava. Mas alguns deles disseram: Ele, que abriu os olhos do cego, não poderia ter impedido que este homem morresse? Palavra do Senhor. Podem ficar à vontade. Bom dia, graça e paz da parte de Deus estejam no nosso meio. Incline a sua cabeça e vamos orar, pedindo a Deus a direção nesse momento. Pai amado, graças nós te damos em nome de Jesus, pelo privilégio que nós temos de poder abrir as Santas Escrituras e poder ouvir a sua voz através da palavra de Deus, ó Pai. Nós te pedimos, Senhor, que o Senhor possa nos conceder o Espírito Santo nesse momento, ó Pai, para que nós possamos realmente entender da sua parte, ó Pai, diretamente vindo do Espírito Santo, tudo que nós temos para entender hoje de manhã e que seja para a nossa edificação e não para a nossa condenação, ó Pai. Que o Senhor possa preparar o nosso coração, arando, Senhor, com bondade, com mansidão, para que nós possamos entender a sua santa palavra. Em nome de Jesus nós te oramos, ó Pai. Amém, Senhor. O dia em que Deus chorou. Isso me dá uma sensação de que ele tinha simpatia por alguém ou por alguma coisa que estava acontecendo. Que chegou até o momento em que ele foi às lágrimas. Nós estamos passando por um momento na história mundial em que vemos, em qualquer momento que nós abrimos a tela da nossa televisão, dos nossos celulares, dos nossos notebooks, notícias sobre esse evento que está acontecendo, uma guerra entre Israel e o Hamas. Várias crianças que já morreram, muitas pessoas que já morreram. Qual é o sentimento que você tem quando você fica sabendo de notícias assim? De uma notícia como essa guerra que está ocorrendo lá, do outro lado do mundo, mas que, pela tecnologia ser tão avançada hoje em dia, nós estamos quase que dentro da guerra, presenciando ataques, vendo bombardeiros, vendo pessoas estiradas, mortas. Qual é o tipo de sentimento que você tem para essa situação? Talvez você tenha compaixão daquelas pessoas. É algo que está acontecendo agora, nesse momento.
Me parece que são 3 semanas que ocorreu o primeiro ataque, e houve o revide, e agora a guerra pegou fogo mesmo. Mas tem uma outra guerra que aconteceu a partir do dia 24 de fevereiro de 2022, que é entre a Rússia e a Ucrânia. E que talvez, porque nós estamos tão envolvidos com essa situação lá de Israel e da faixa de Gaza, nós nem lembremos mais, talvez nós colocamos no nosso coração uma membranazinha e esquecemos do que está acontecendo lá também. Milhares de vidas já foram mortas também, lá na Ucrânia, e também de soldados russos. Milhares de pessoas procuraram refúgio, assim como o governo brasileiro trouxe refugiados lá de Israel, aquelas pessoas que não queriam continuar lá, mas que queriam voltar a ser repatriadas. Ele foi lá e fez um trabalho muito rápido e trouxe pessoas para cá, para o Brasil novamente. Várias pessoas da Ucrânia buscaram em países vizinhos, na Polônia e em muitos outros países, refúgio para sair dessa guerra. Outros tantos estão migrando dentro mesmo da Ucrânia, que eles não querem sair, abandonar o seu país, e eles estão lá. Mas quantas pessoas já perderam a vida nessa situação também? Mas será que você se lembra dessa guerra? Qual que é o seu sentimento a respeito dessas perdas de vida, dessa situação crônica, crítica que está acontecendo lá? No último domingo, eu não sei se você está conseguindo ver no telão, mas aonde está chamando a atenção e está mais clara a imagem, são 3 senhoras, lá em São Paulo, no domingo passado, bem cedinho, as 3 senhoras estavam indo à missa. Veio um rapaz que tinha passado a noite festejando, bebendo. Tinha mais 2 ou 3 pessoas dentro de um carro. E ele atropelou essas 3 senhoras. E antes que elas chegassem à igreja, antes que elas tivessem a oportunidade de confessar a sua fé da maneira que elas acham importante, através de uma missa, as 3 morreram. E isso me fez muito mal durante toda essa semana. Aconteceu isso no domingo passado, e eu vi essa notícia na segunda-feira pela manhã. Me deixou muito mal, assim como ver essa situação que está acontecendo entre Israel e a faixa de Gaza, assim como me faz muito mal entre a Ucrânia e tantas outras coisas, mas essa imagem, e existe um vídeo, eu não quis colocar o vídeo aqui porque é muito chocante, mas é chocante só falar dessa situação. Será que isso afeta os nossos corações? De que forma? O dia que Deus chorou, e o que isso nos ensina sobre o amor. O contexto aqui, no capítulo 11 de João, a partir do versículo 1, Jesus ele estava numa cidade que era mais ou menos 3 quilômetros distante de Betânia, que era a cidade onde moravam Marta, Maria e Lázaro. Jesus estava em Jerusalém. As irmãs mandaram alguns judeus falar com Jesus: Senhor, Lázaro
E se você lê o texto, por várias vezes, o texto diz que ele amava Lázaro. Assim como também ele amava a Marta e também amava Maria. E ele ficou sabendo que Lázaro estava doente, e ele estava muito doente. E que as suas irmãs acreditavam que se Jesus estivesse lá, poderia de alguma forma tentar curar aquela doença e salvá-lo. E aí Jesus, ele vai discorrendo e ele vai falando com os seus discípulos. E ele diz lá no versículo 11, capítulo 11, versículo 11, ele fala assim: isto dizia, e depois lhe acrescentou: nosso amigo Lázaro adormeceu, mas vou para despertá-lo. Quando Jesus fala que ele adormeceu, ele falou que ele morreu. E é uma coisa interessante que a palavra cemitério que nós usamos hoje, que nós achamos que tem lá pessoas mortas, ela é derivada de uma palavra no latim que se diz coemiterium, e que significa lugar de dormir. Olha que interessante. O cemitério significa lugar de dormir. E Jesus diz que Lázaro havia dormido. Aí então alguns discípulos falam assim: então tudo bem, ele estava repousando, é o repouso do sono. Eles não entenderam que Jesus estava falando que Lázaro realmente havia morrido. E depois que ele fica sabendo que Lázaro morreu, ele ainda fica mais 2 dias lá em Betânia. Desculpa, em Jerusalém. Para depois ele se dirigir até a cidade de Lázaro. E no versículo 17 do capítulo 11, a palavra de Deus diz que havia 4 dias que Lázaro estava sepultado. Ele já tinha morrido mesmo, tinha 4 dias. A natureza é muito interessante. Teve uma vez uma vizinha minha, lá no Caiçara ainda, o marido dela faleceu, e ela pediu que eu pudesse falar algumas coisas, que ela sabia que desde muito cedo eu era da igreja. E aí, o velório dele estava ocorrendo dentro de casa mesmo. E eu cheguei na beirada do caixão, e aí eu comecei a sentir um cheiro desagradável. É porque o corpo dele já estava se decompondo. O ser humano, ele é feito de 3 partes. Ele é feito de corpo, ele é feito de alma e ele é feito de espírito. O espírito é o fôlego de vida que Deus deu, por exemplo, a Adão, que ele dá a todos nós no nosso nascimento. Mas quando ele fez aquele bonequinho de barro lá, e ele era sem vida, e Deus fez assim, soprou vida em Adão. É o fôlego de vida. E que quando nós morremos, esse fôlego de vida vai voltar para o Pai. O nosso corpo, os pesquisadores dizem que nós temos 75% são constituídos de minerais, o nosso corpo. 75%. A palavra de Deus diz que do pó nós viemos e do pó nós voltaremos. Percebe? O corpo vai se decompor e vai voltar para onde ele foi criado, do pó. E aí tem a alma que é o que eu sou na verdade. É a minha personalidade, é o que eu sou, os meus trejeitos, o meu andar. Eu acho engraçado a Silvana falar que os meninos andam mais ou menos parecido como eu ando. Eu não sei, eu não consigo ver assim e tal. Eu fico olhando o João caminhando. Será que eu ando assim mesmo? Lá no céu, quando nós estivermos lá, nós não vamos ter um corpo físico.
mas eu vou perceber quando você estiver vindo na minha direção. Aí eu vou olhar assim, e vou mirar e vou falar, é o Célio. Com certeza é o Célio, porque ele, o trejeito dele, a alma dele, tudo que ele está lá. E nós vamos perceber isso. Mas esse senhor, o corpo dele estava decompondo, e estava um cheiro horrível. E eu acabei de falar, e aí corremos e levamos ele. E as pessoas já comentavam, está cheirando mal, está cheirando mal. Lázaro tinha 4 dias que ele tinha sido sepultado. E é aí quando às vezes nós cantamos um cântico, que eu não me lembro aqui muito bem qual é o cântico, mas fala que nós andamos também no sobrenatural. É isso que Jesus fez. Jesus, na verdade, ele ressuscitou da morte 3 pessoas. A filha de Jairo, e ela tinha morrido na mesma hora. E Jesus ressuscitou a filha de Jairo. Ele também ressuscitou o filho da viúva de Naim. E eles já estavam levando o corpo do filho da viúva de Naim para ser enterrado. E o terceiro que ele ressuscitou foi justamente Lázaro. Mas Lázaro já tinha 4 dias que ele estava morto. Vê-se na doença de Lázaro, na sua morte, na sua ressurreição, como o Salvador participa de nossas tristezas. Lá em Hebreus, capítulo 4, versículo 15, a parte A do versículo fala assim, porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Jesus, ele tem essa capacidade de compadecer, de ter compaixão das nossas fraquezas. Sabem por quê? O Jesus chorou, no menor versículo da Bíblia, encontramos uma das expressões mais importantes sobre quem é Deus. E é relatado que Jesus chorou em 3 ocasiões. A primeira foi ao ver a cidade de Jerusalém. Lá em Lucas capítulo 19, versículo 41, se você for lá, você vai ver. Quando ele estava no Getsêmani, e que ele orou, e ele chegou a ir às lágrimas. E a terceira vez foi perante o túmulo de Lázaro. As lágrimas correram-lhe as faces. Nesse pequeno versículo descobre ainda mais profundamente a humanidade de Jesus. Porque ele sentiu fome. Ele estava com sede. Ele achou-se enfadado, ele dormiu, ele comeu, ele bebeu, ele falou, ele caminhou, ele gemeu, ele maravilhou-se, ele indignou-se, ele regozijou-se, como qualquer um de nós, mas sem pecado. Evangelho de João, no primeiro capítulo, no versículo 14, fala assim, o verbo se fez carne. Era Deus que estava lá. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. E Deus Filho, Ele encarnou. E Ele veio de uma mulher virgem. E Ele se tornou homem mesmo. Humano como todos nós. E Ele teve todas essas sensações que nós temos, mas Ele não pecou. Hebreus capítulo 14, versículo 15, a parte B do versículo fala assim, antes, ele foi tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, mas sem pecado, diz o autor de Hebreus. As tentações com que nos defrontamos, tentações para satisfazermos erradamente nossos desejos naturais, como nós lutamos com a nossa natureza humana. É verdade ou não, irmãos? Como nós lutamos.
toda espécie de luta que ainda está arraigada no nosso corpo físico, no nosso corpo natural, que está lá na nossa natureza. João, mas a palavra de Deus diz que quando nós nos batizamos, nós nos tornamos um novo homem. É verdade. E temos que ser um novo homem. Temos que viver em novidade de vida. Mas nós ainda estamos presos a esse corpo físico natural e é pecaminoso. E nós vamos ter lutas de muitas espécies com o nosso corpo natural. E tentações também para fugirmos das questões espirituais e morais. Evitando questões morais, optando por caminhos mais fáceis. Questões espirituais e morais. Às vezes, irmãos, quando algum pregador chega aqui na frente e vem tratar de um assunto, eu gosto quando o Carlos vem pregar aqui e ele fala assim, poxa, eu estou lutando há um tanto tempo para me falar sobre tal determinado assunto. E ele fala que os assuntos que ele trata são, a maioria deles, muito polêmicos. Mas quando nós viemos tratar aqui sobre alguns assuntos que atingem a nossa moral, tem muitos, não são poucos, tem muitos irmãos que torcem o nariz para a gente, que ficam de beicinho, que ficam cheio de bilindrosa. E eu não falo isso aqui porque eu acho, mas é porque está na palavra de Deus. E questões espirituais nós devemos tratar, mas nós também devemos tratar questões morais. Porque a moral do cristão tem que ser diferente da moral do mundo. Porque se nós vivemos aqui da mesma forma que nós vivemos lá fora, está errado. Porque se nós vestimos aqui da mesma forma que nós vestimos lá fora, está errado. Se nós falarmos aqui da mesma forma que o mundo fala lá fora, está errado. Me perdoe de todo o coração. Porque eu erro. E eu luto também com minhas questões naturais, espirituais e morais. Eu erro. Mas eu luto. E eu estou aqui em pé ainda porque eu luto e não desisto. Muitas vezes nós somos tentados deixando de amar e de ter simpatia pelos outros. Olha só, irmãos. Hoje nós falamos aqui no Instituto de Transformação de Vida sobre gentileza. Baltazar demorou quase que uma aula inteira falando sobre gentileza. Eu acho que o assunto ainda poderia gerar mais e mais aulas, não é, Bal? Gentileza gera gentileza. Mas existem pessoas que deixam de amar, colocam aquela membrana no coração e não querem saber do que está acontecendo lá na Ucrânia e na Rússia, mas eu quero saber o que está acontecendo em Israel contra o Hamas. Mas e aquelas pessoas lá também estão morrendo? E aquelas senhorinhas que aqui no estado vizinho nosso, que também morreram? De uma forma desumana. Uma pessoa embriagada que pegou um volante. Irmãos, eu não conheço vocês, todos vocês. Mas se você bebe e dirige, você está assumindo um risco muito grande. Contra a vida de outras pessoas. Você, contra a sua vida, você que vai dar conta. Obrigado, irmã. Já está começando a ratear, né?
Mas quando você bebe e assume o volante, você corre o risco de tirar a vida de pessoas como essas senhorinhas. E você deixa de ter simpatia. E você deixa de amar. Ficando egoísta. Abram sua Bíblia para Provérbios capítulo 16. Capítulo 16, versículo 18. Provérbios capítulo 16, versículo 18. A palavra de Deus diz assim: a soberba precede a ruína, e a altivez do espírito, a queda. Irmão, o egoísmo é uma das formas de manifestação do orgulho. O orgulho é o mal desse século, é o mal do homem. O orgulho manifesta a autossuficiência. O que o João está falando, eu já sei, há muito tempo. Então, por que você não pratica? Vem assistir a aula do Baal, que nós estamos falando sobre prática da palavra de Deus. É o que muitas vezes nos falta. Nós sabemos, mas nós praticamos? Talvez. Outra forma de característica que se manifesta do orgulho, a arrogância, a prepotência, a vaidade e tantas outras. Ficamos egoístas e perdidos em autocomiseração. Nós temos compaixão por nós mesmos, mas pelo próximo, pelos outros, felizmente não temos. Neste texto, Jesus, ele não chora apenas por Lázaro, mas por quem sofria. João, Evangelho de João, capítulo 11, versículo 33, a palavra de Deus diz assim: Jesus, vendo-a chorar, bem assim os judeus que a acompanhavam, olha para vocês verem, a família de Lázaro, de Marta e Maria, era benquista naquela sociedade, naquela cidade de Betânia, porque não somente eles estavam chorando, mas os judeus também, que estavam lá para consolá-los, estavam também chorando. Eles eram benquistos. E aí o que aconteceu com Jesus? Agitou-se no espírito e comoveu-se. Moveu-se muito em espírito. Em outras versões diz movido de indignação no espírito. O Senhor, ao presenciar um dos muitos milhões de exemplos que faz a morte, indignou-se. Eu não quero me comparar ao Senhor, mas eu tive um sentimento de indignação quando eu ouvi aquela notícia das senhorinhas. Eu fiquei indignado. Não nos convém confundir a indignação de Jesus com aquela que geralmente sentimos. A base de sua indignação não era o interesse próprio, nem qualquer outro sentimento. Jesus estava indignado e condoído. A indignação de uma pessoa meiga, nós hoje falamos muito. E eu poderia trocar aquela palavra sobre gentileza. Estudamos hoje pela manhã que Jesus era uma pessoa gentil. E ele demonstrava essa gentileza. Jesus era meigo. Jesus era dócil. Como Jesus é terrível que qualquer outra paixão. O mais temível é o semblante misturado de ira e compaixão. Jesus nunca se dobraria a chorar e ter sentimentos. Diriam alguns como se isso fosse sinônimo de fragilidade e fraqueza, mas não.
Alguns homens falam assim: homem não chora, porque homem é macho. Homem não chora. Porque se chorar, vai demonstrar o quê? Fragilidade. Vai demonstrar fraqueza. Contudo, a Bíblia nos apresenta um Deus que saiu de seu trono para chorar com os que choram e mostrar que a verdadeira compaixão é se unir e entender a dor do outro. Por isso que Jesus chorou. E ele não chorou só por Lázaro. Ele chorou por Marta, ele chorou por Maria, ele chorou pelos judeus, e ele chorou também por cada um de nós, porque Jesus nos conhece, porque Jesus se compadece de nós, ele viveu como um ser humano, e ele sabe que você, muitas vezes, tem vontade de prostituir-se, muitas vezes tem vontade de se embriagar, muitas vezes tem vontade de se drogar. Jesus, você acha que Jesus não sabe disso? Ah, não, Ele é Deus, e Ele está muito distante de nós, Ele não vai conseguir entender aquilo que eu estou passando. Mentira! Jesus te entende, Jesus compadece de você, e Ele está, sabe onde? Do seu lado. Ele não está distante lá nos céus. Jesus está aqui agora, entre nós, passeando entre nós aqui, na sua igreja. Esse texto está na Bíblia para nos mostrar que Ele não é apático à dor de seus filhos. Assim como um pai sente quando o filho é ferido, ele sente a sua dor. Meu filho tinha... Obrigado, Davi. Obrigado de novo. Por volta de uns 3 anos de idade, eu estava me preparando para sair para o trabalho. E aí, a Silvana, ela serviu a mesa do café e tinha colocado uma jarra de leite, um caneco de leite, em cima da mesa. E eu e ela nos distraímos por alguns segundos. E aí o Joãozinho, curioso, pegou na caneca de leite. Ele era pequenininho. E quando ele pegou, ele deve ter sentido que estava muito quente, mas só que ele já tinha feito isso, esse movimento, e o leite caiu nele. Quando eu tirei a blusinha do João, saiu a pelinha do ombro dele. Já estava queimado. Eu corri, peguei o carro, levei ele para os médicos. Uma referência que nós temos de queimados aqui é o pronto-socorro João 23. E o João, ele não chorava, ele tremia de dor. E aí o médico, ele falou com a gente assim: vai precisar limpar o ferimento,
Porque se eu passar só um medicamento aqui, pode infeccionar e pode dar um trabalho dobrado. Então precisou, aonde tinha saído bolhas de queimado, na orelhinha dele, no ombrinho, precisou tirar. Ele não chorava, ele tremia. Silvana não conseguiu entrar com ele. Eu estava lá. E isso, quando nós voltamos com ele para casa, era uma semana, inclusive, da Páscoa. Ele estava numa escolinha lá perto da gente, aqui no bairro Manacás. A gente tem fotos dele ainda com orelhinha de coelho, todo fantasiadinho, e ainda com os curativos ainda, da queimadura. Por 7 dias, a gente levava ele para fazer a troca dos curativos, porque precisava trocar, porque senão infeccionava de novo os machucados. E eu olhava para aquele médico, eu falava com ele assim, faz isso comigo, mas não faz isso com meu filho. Você não está vendo a dor que ele está sentindo? Pode acabar com a minha vida, mas não faça isso com meu filho. Eu pensava comigo. E é esse, irmãos, o sentimento que Deus tem com os seus filhos. Ele não nos abandona. Jesus não nos abandona. Ele não é um pai apático. Ainda que a sua dor pareça ser insignificante para muitos à sua volta, Ele chora com você. E Ele te convida a conhecer o seu amor diariamente. O convite é para conhecê-lo através de um relacionamento profundo, para ser inundado pelo seu amor e entender que Ele está ao seu lado o tempo todo. Que Deus possa nos abençoar hoje pela manhã. Baltazar. É sempre muito bom ouvir do amor de Deus. Deus te abençoe, irmão. Muito obrigado pela palavra, muito obrigado pelas advertências. Nós queremos agora, Ieda, por gentileza. Você quer que eu busco? Mateus, você me ajuda a colocar essa mesa aqui?